Está no ar mais um Papo Social Media M-Labs. E hoje a gente vai ter um papo de milhões. É isso aí, turma. Por quê? Porque hoje vocês vão descobrir como transformar seguidores em clientes. Não é mesmo, dona Bárbara Duarte? É isso mesmo, Rafa. E tá aí um baita desafio para quem trabalha com mídias sociais, né? Conseguiu conquistar os seguidores ali e como transformar essa galera em clientes. Afinal, likes não pagam as contas e nem só o engajamento por si só, né? E é interessante que no nossa pesquisa dos profissionais de mídias sociais, a gente viu que a turma, em primeiro lugar, olha engajamento como indicador. Exatamente. Mas vem logo em seguida ali também a questão das vendas, conversões. Mas quando a gente olha no bolo, a turma se preocupa muito mais com engajamento, com o número de seguidores, com vendas. Exatamente. É claro que uma coisa leva a outra, né? Então você, para ter mais venda nas mídias sociais, você precisa ter engajamento. Sem engajamento é só panfletagem digital, dificilmente você vai ter uma boa conversão, porque você não conquistou ali, talvez, a atenção, a retenção e o coração das pessoas, né? E hoje a gente tem outras pesquisas aqui muito interessantes para vocês, mas vamos fundamentar aqui o que é de fato vender nas mídias sociais, porque a gente pode estar falando para uma empresa B2C que realmente vende online, tem um e-commerce, ou uma B2C que tem uma loja. Então, como é que eu levo as pessoas para minha loja? E tem o B2B, que é geração de leads. Então, não necessariamente a venda ali imediatamente, mas eu tenho que gerar leads. Então, hoje, turma, esse episódio, quando a gente fala transformar seguidores em clientes, na verdade, pode ser, inclusive, em leads qualificados. Exatamente. Né? Em conversão, né? Como converter os seguidores. Muito então, bem. A pessoa está seguindo a gente ali, acompanhando o nosso conteúdo, como que, de fato, a gente traz essa galera aí pro nosso time. Sim. E cria um relacionamento também com eles, né, Rafa? E olha, eu vou fazer um adendo aqui, hein? Porque muita gente fala assim, mas eu sou uma ONG. Eu não converto, eu não vendo nada. Eu sou um político, né? Ano eleitoral, sou um político. Eu sou uma instituição governamental. Às vezes trabalha em um órgão público, né? Todo mundo está vendendo alguma coisa, mesmo que seja uma ideia. Até a polícia militar está vendendo o quê? Segurança, né? Então você tem que pensar nisso. E quando a gente fala de conversão, você está convertendo alguém que é seguidor para dentro da sua comunidade. Porque enquanto você não converte, você não tem uma comunidade de fato. Hoje, quando a gente fala de ter comunidades em torno das marcas, significa você transformar o seu cliente em um brand lover, em um promotor, para que eles de fato comecem a contribuir e colaborar com a construção de conteúdo falando do seu negócio, seu produto, serviço, ou seja, você tem uma comunidade, mas isso vem depois da conversão. Muitos influenciadores, inclusive, falam assim, minha comunidade lá e tal. Não, você ainda não tem uma comunidade, você tem seguidores. Sim. A comunidade é aquela turma que de fato foi convertida, mesmo que seja convertida para uma ideia. No caso de um político, ele pode estar com uma plataforma, com uma proposta, ele está cheio de propostas e projetos que ele quer fazer, tem uma bandeira, de repente a bandeira é educação, então ele está convertendo o quê? Eleitores, para a base eleitoral dele. Pessoas que compactuam com os mesmos valores, projetos e concordam com aquilo que ele quer fazer. E aí ele vai fazer o quê? Uma assinatura, vai mandar para uma landing page. Entra aqui na minha base, né? E isso é uma conversão para político. Sim. Quando chegar perto, dentro do período em que pode ser feito propaganda, né? Você pode se comunicar diretamente com essas pessoas por inbox, por WhatsApp, por outros canais. Mas ali você já formou uma comunidade, porque você converteu essas pessoas. Uma ONG está convertendo em doadores, pessoas que não doavam e nem sabiam daquela causa ou daquele problema, você está convertendo as pessoas em doadores, transformando elas em promotores, inclusive, dessa bandeira, desse projeto. Então, gente, a lógica serve para todo mundo, né? Para todo Vamos mundo. lá, Bárbara. Que temos aqui então, Rafa, uma coisa interessante que eu queria comentar é que quando a gente fala em transformar esses seguidores, né, enfim, levar eles até a conversão, de fato, ele vender alguma coisa, a gente tá falando de como fazer isso exatamente no ponto que você tocou. Conversando com a comunidade e criando conteúdo, não necessariamente com ações promocionais ou ações de venda. Porque às vezes a gente fala, eu preciso vender ali no meu Instagram. Então basta eu ter uma lojinha e taguear, sei lá, os produtos no post e é isso, vou transformar os meus seguidores em clientes. Não é isso, né? A gente tem ali toda uma construção
da comunidade, de conteúdo, de acordo ali com a jornada, certo? A jornada, ela é muito importante, a gente sempre fala aqui, pontua, né, sobre a jornada nos nossos episódios, porque a jornada do cliente, a jornada do consumidor, ou do eleitor, ou do doador, né, sempre a lógica mesma, ela é baseada em 5 etapas: descoberta, consideração, conversão, a experiência própria compartilhada. Então, na descoberta é onde a gente vai ter que colocar o nosso negócio, produto, marca, serviço no radar, mas não falando daquilo que a gente vende em primeira instância. E esse é o erro número 1 da galera que quer vender nas mídias sociais. É entrar e criar um perfil ali, por exemplo, no Instagram, e já começar a falar daquilo que vende, achando que o Instagram é uma vitrine, achando que o Instagram é apenas mais um canal para vendas. E na verdade o Instagram é uma rede social, e por sua vez, se é social, é sobre relacionamentos, é sobre diálogo. Então, em primeira instância, para que as pessoas te descubram, não basta você falar daquilo que você tem para vender. Você tem que entrar nas conversas existentes. Imagina que as redes sociais são como praças públicas, que você tem vários grupos, rodinhas de conversa. E cada rodinha está conversando sobre um assunto. E você tem que chegar de canto de orelha assim e ver, o que eles estão falando aqui? Isso aqui eu não manjo nada, não tenho lugar de fala, não sei, não tenho experiência, então bola pro próximo. Aí chega um momento que você chega numa rodinha que a galera tá falando de alguma coisa, sei lá, mídias sociais, né? Pô, isso aqui eu entendo. E aí eu começo a entrar nessa roda como? Contribuindo com aquele assunto, contribuindo com a minha experiência, com a conversa. Isso, inclusive, é uma das premissas de networking. Né? Então, quando a gente fala de conversão, as mesmas técnicas de networking, ela serve também dentro das redes sociais, porque primeiro você entra naquela roda, entrega valor, contribui para aquele assunto, até o ponto das pessoas começarem a parar e prestar atenção só em você. Tem um momento que tá todo mundo falando com todo mundo, né? Trocando ideias, etc. Na hora que você começa a demonstrar alguma coisa que todo mundo fala, nossa, você conhece bem isso, né? Me fala mais sobre isso, me fala mais sobre isso. Aí você se torna interessante e não interesseiro, né? Esse é o ponto, a galera já chega querendo vender e não chega na rodinha querendo contribuir, já chega na rodinha querendo interromper a conversa da galera, falando, turma, tem uma oferta aqui pra vocês. Sim, sabe o vendedor de Barça lá que bateu na sua porta, né? Exatamente. O cara que chega com uma placa tentando interromper, né? Então a fase de descoberta, que é essa primeira fase da jornada, ela é a mais importante de todas. Se você errar nessa etapa, todas as outras etapas posteriores vão dar errado. Então você vai ter menos taxa de conversão, você vai ter menos sucesso. Por quê? Porque você não conseguiu atrair as pessoas certas, porque você interrompeu conversas, aí você não tem alcance orgânico, não tem engajamento e não tem conversão. O maior problema de todos os perfis que eu analiso é o histórico de obtenção de seguidores. Porque fez cagada ali na primeira etapa. Aí depois quer corrigir isso e é irreversível, praticamente irreversível. Aí a gente tem as outras etapas da jornada, mas essa é a primeira essencial. Entendendo essa lógica, né, de que a gente tem que entrar nas rodinhas de conversa, entregando valor antes de extrair valor, 50% do resultado já tá ali. Sim. Aí depois você tem que, obviamente, fazer as pessoas te considerarem mais, te considerar uma autoridade, uma referência naquilo. Quando elas precisarem comprar aquilo que você tem para vender, elas vão lembrar mais de você do que de uma outra pessoa, que só tentou vender alguma coisa para elas em primeira instância, né? Agora, se você está sempre ali entregando valor, você está criando a tal da reciprocidade. Reciprocidade é um dos atalhos mentais muito poderosos. Quando você entrega alguma coisa sem pedir nada de volta e com consistência e frequência ao longo do tempo, é quase que a poupança, né? Você vai depositando ali a sua credibilidade, vai aumentando. Chega um momento que a pessoa fala, caramba, eu quero te agradecer, quero te mandar uma mensagem aqui, te agradecer pelo seu conteúdo, parabéns, etc. E aí quando você tem alguma coisa para vender, a pessoa compra. E é impressionante, né? Às vezes as pessoas falam, o que você tem pra vender pra mim, né? Você não chega nela e fala, olha, eu tenho pra vender. Não, ela te pergunta, o que é que você tem pra vender? Você faz treinamento? Você faz consultoria? Você tem isso, você tem aquilo? Então a natureza da jornada faz com que as pessoas amadureçam nesse processo de consciência daquilo que você tem como solução, sem que você tenha essa abordagem ostensiva, né? E a gente chega na etapa de conversão. E aí na etapa de conversão que eu acho que a gente tem mais assuntos aqui para falar. Eu só queria fazer essa intro das duas primeiras etapas pra gente chegar nessa etapa aqui de conversão. E por que você acha, né, Bárbara, que essa etapa é difícil pra caramba? Quando a gente pensa em criar conteúdo, né? Rafa, porque acho que primeiro a gente tá acostumado ali com o óbvio, né? Etapa de conversão, o que eu quero fazer? Vender. Então você acaba indo, na maioria dos casos, muito para essa linha de se é um post de conversão, eu vou ali mostrar o meu produto, ser mais sucinto e
é isso. Mas existem outras práticas que a gente pode fazer, né? Que a gente pode... técnicas que a gente pode usar para que esse conteúdo de conversão seja um conteúdo mais atraente para o nosso público. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com alguns formatos. Teve um tempo atrás que a gente estava rodando uma campanha no Pinterest, inclusive, sobre MLabs. Então, assim, um baita desafio, né? A gente falar sobre, né? A gente fala para outros negócios, né? Somos B2B, falando ali dentro do Pinterest. Então, a gente estava rodando esse teste lá. E a gente rodou um anúncio que uma pessoa viu o anúncio e foi no Twitter comentar: nossa, precisei de um tempo pra ver que era um anúncio da MLabs. Eu achei que era só um conteúdo. Depois que a pessoa percebeu que, nossa, tem um botão ali. Então, inicialmente, ele prestou atenção não pela marca ou pelo objetivo da minha conversão, mas primeiro pelo conteúdo que estava ali dentro da peça. E para algumas mídias sociais, isso pode funcionar muito bem. Eu acho até interessante a gente comentar isso. Esse ano, principalmente, a gente da MLabs ali do time de social tá ainda mais próximo do time de mídia, então a gente tá com alguns aprendizados bem legais, né? Então a gente tem desde conteúdos que eles são de fato conteúdos, e aí no finalzinho a gente tem um CTA que leva a pessoa, né, até a conversão. Mas nós temos também criativos que são mais específicos, que mostram ali o benefício do nosso produto, qual que vai ser o ganho, né? Não necessariamente falando sobre a MLabs, mas qual que é o benefício da MLabs. Então, por exemplo, ganho de tempo. Então a gente cria ali o conteúdo, né, o post, a peça, enfim, com base ali nessa informação. E a partir disso a gente faz os desdobramentos das peças. Esse ponto que você trouxe do Pinterest é o que conceitualmente é chamado de publicidade nativa. E muitas vezes a turma já ouviu falar disso, mas não se ligou exatamente o que é isso. Publicidade nativa é quando você está dentro de uma plataforma de acordo com a dinâmica daquela plataforma, ou seja, você soa e parece como um conteúdo daquela plataforma, e as pessoas não percebem que aquilo é uma propaganda, e obviamente é uma propaganda, mas não soa como propaganda. Então, assim, o consumo inicialmente, no cérebro, né? O consumo inicialmente é como se fosse um outro conteúdo. Já quando é uma propaganda de fato que não é nativa, quando não é uma publicidade nativa, o cérebro reconhece padrões. Na verdade, o cérebro está o tempo todo tentando reconhecer padrões, em todas as hipóteses, né? Em qualquer circunstância. Então, quando você está diante de uma propaganda e o cérebro já reconhece, porque tem ali um botão vermelho, um CTA, tem uma chamada, tem um banco de imagens, o cérebro já rejeita aquilo, porque a gente já está sendo educado desde pequenininho a rejeitar propaganda, porque a gente está sendo inundado de propagandas o tempo todo. Uma pesquisa que saiu recentemente falando que 74% dos consumidores deixam de comprar por excesso de publicidade das marcas, segundo a Accenture. E 45% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Então, turma, pare de fazer panfletagem digital. Sim. Você tem que fazer mais publicidade nativa. Aí tem duas formas, né? Você tem a forma como conteúdo que a Bárbara falou, mas tem também a forma de uso de mídia paga, Sim. que vai ser uma coisa em paralelo ao conteúdo orgânico. Então não é uma coisa ou outra. Então, conforme você vai entregando conteúdo na etapa de conversão, que é conteúdo, você também pode fazer o tal do remarketing, aumentar o nível de frequência e consciência sobre o seu produto para quem está nesta etapa. E não tentando atingir uma pessoa que está lá na etapa de descoberta, que nunca ouviu falar da sua marca, com uma propaganda já de cara. Com certeza. A taxa de conversão é baixíssima, né? A não ser que você tenha um produto ou um serviço que seja assim, o tal do no-brainer, que é assim, você não precisa pensar. É tipo aquela balinha da prateleira do supermercado, sabe? Você está no caixa lá, você não pensa e compra. Ou seja, as compras por impulso, elas tendem, obviamente, a ter mais sucesso quando você faz uma publicidade na etapa de descoberta. Mas, na grande maioria das vezes, você tem que construir essa jornada de consciência para as pessoas chegarem mais maduras na conversão e assim você tem uma maior taxa de conversão. Boa, Rafa. E agora falando sobre pesquisas também, né? E trazendo um pouquinho de dados. No ano passado, saiu um estudo muito interessante sobre os consumidores
onde o estudo ele tentava entender um estudo da BCG, em parceria com o TikTok. Então, um baita de um estudo ali sobre o comportamento de público, né? O que as pessoas querem ver dentro dos conteúdos de marcas ali dentro das mídias sociais, né? Só fazer um parênteses, né? Sobre o que você comentou dos tipos de peças que a gente pode trabalhar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é testar como anúncio formatos, vídeos, por exemplo, que eles foram feitos pensados para conteúdo. Mas aí eu faço uma adaptação e transformo ele em um criativo para subir em mídia paga. Esses são os melhores, na verdade. Vale a pena demais também quem tá ouvindo a gente testar isso, porque a gente tem um ganho na produção e uma inteligência. O que foi melhor organicamente, você transforma em anúncio. Você pode até fazer na edição um call to action ali e tal, né? Esses são os melhores, com certeza. Com certeza. E agora falando sobre os atributos, né? Rafa, na pesquisa, eles citam alguns pilares ali do que as pessoas querem ver. Uma delas são conteúdos divertidos. E aí eu quero a sua opinião sobre isso também, se você acha que toda marca precisa ter conteúdos divertidos e leves para realmente transformar os seguidores em clientes, converter a galera? Como essa pesquisa ela foi feita pelo TikTok, né, encomendada ali pelo BCG, o divertido aparece porque as pessoas estão pensando no contexto de TikTok, obviamente. Só que o TikTok introduziu um formato de vídeo curto nas outras plataformas. Todo mundo seguiu o que o TikTok faz, né? O que o TikTok fez. E os vídeos curtos, por natureza, são mais imersivos. Se você assiste ali no seu celular, em full screen, né? E geralmente você assiste naquele seu momento de ócio, que você está querendo passar um tempo. Ou seja, tem muito mais cunho de entretenimento do que de informação. Até porque você não está buscando ativamente alguma coisa ali em primeira instância. Você está só navegando. Me mostra aí alguma coisa interessante. Né? Então, o divertido vem como o primeiro pilar, né, que os consumidores querem ver dentro desse contexto TikTok. Não necessariamente todas as marcas precisam adotar o tom de divertido, ou um tom de humor. E acho que isso é uma coisa muito interessante, Rafa. O divertido não é a mesma coisa que o engraçado. Então, se eu tenho uma coisa ali que me diverte, eu posso estar me divertindo, sei lá, lendo um livro. Que não é engraçado. Abstrair, né? Abstraindo essa história do divertido significa alguma coisa que te interesse. Exatamente, que te entretenha. Inclusive, a pesquisa ela traz, né? Dentre os principais atributos desse conteúdo divertido estão, além do video first, que eu acho que já não é mais novidade para ninguém. Inclusive, se você já ouviu nosso podcast, a gente fala sempre, né, da importância de pensar em vídeos, né, conteúdos em vídeos. Eles apontam aqui também o storytelling, que é contar histórias. Então, assim, eu acho que tem muito a ver também com o que você falou ali no começo, né, sobre até como você entra nas rodas de conversas, né? A narrativa, né? Você tem que contar uma história, né? Educar as pessoas através das histórias. A melhor forma, inclusive, de educar as pessoas é contando histórias. Exatamente. Por isso que a gente tem os livros de Lobo Mau, né? Três Porquinhos, etc. Por causa disso, é mais fácil, é mais interessante para as pessoas aprender dessa forma, do que você ensinar para elas que o A mais B é igual a C, né? Sim. Então, não, ludicamente você dá um contexto onde o personagem daquele contexto, em primeira instância, não é o leitor. Aí, no segundo momento, você mostra que esse personagem que está ali na história poderia ser o leitor, então começa a se colocar no lugar do próprio personagem, e aí você tem a tal da transformação ali na volta. Então isso que é muito legal, né, quando a gente fala de storytelling. Então tem técnicas que você pode aplicar nos conteúdos para fazer as pessoas ficarem mais tempo no conteúdo. E por que é tão importante ficar mais tempo no conteúdo, né? Porque quando a gente analisa os algoritmos, principalmente para vídeos curtos, o principal indicador que eles olham hoje em dia é a retenção. Se você fica mais ou menos tempo dentro de um vídeo. E no caso do Reels em especial, se você conseguir ter uma retenção de pelo menos 25%, é onde ele começa a te considerar para distribuição para não seguidores. Então o feed ele tem dois sistemas de recomendação. Ele tem o sistema que entrega o conteúdo para os seus seguidores e tem o conteúdo que entrega para não seguidores. E hoje 40% do feed do Instagram são de posts recomendados.
de perfis que vocês não seguem. Então, para entrar dentro desses 40%, para ter mais chances de alcançar e alcançar novos seguidores e, obviamente, ganhar mais seguidores por causa disso, é você ter uma alta retenção, em primeira instância. Ou ter um conteúdo tão útil que a galera vai querer compartilhar, alheio à vontade do próprio algoritmo em te recomendar. Às vezes eu já mostrei isso pra galera. Eu tive um post que eu tive 20% de taxa de retenção, mas eu tive 200 mil de alcance orgânico, porque eu tive muito compartilhamento. Mas eu mostrei. E quando você tem alta retenção e muito compartilhamento? Aí eu mostrei outro exemplo. 300 mil de alcance, a pizza de não seguidores, 95%. Porque eu tive 36% de retenção com alto compartilhamento. Aí é o combo perfeito. Sim, melhor dos mundos, né? Legal demais, Rafa. Bom, em segunda instância, né, ali no segundo tópico, uma coisa que os consumidores revelaram querer ali dentro dos conteúdos são com originalidade, conteúdos autênticos, né? Autênticos de maneira geral, né? Eu acho que é um bom gancho pra gente falar sobre as últimas notícias do Instagram em relação à autenticidade. E aí, antes de você falar um pouco do Instagram, eu até queria comentar um ponto, assim. Há uns anos atrás, as mídias sociais, eu acho que elas estavam muito... Quando a gente falava em tendências, muito balizadas, assim, realmente uma música que é trend, uma hashtag. Então, até, por exemplo, o TikTok, ele tinha ali dentro da aba dele o que tava em alta. Hoje em dia, a gente não tem mais isso dentro da plataforma, porque justamente a distribuição e a priorização ali do algoritmo não é só o que tá em alta, mas aquilo que é relevante, porque senão qualquer independente do conteúdo, você faz um vídeo ali com aquela música que tá em alta, então vai bem. Não, né? Não é assim, não é tão simples assim. E eu acho que isso acaba desafiando muito também as marcas, os criadores de conteúdo a serem mais autênticos. Porque se você olhar um ano atrás, tava todo mundo fazendo as mesmas coisas, com as mesmas músicas, né? Então você tinha quase que as boas práticas ali do que fazer dentro de cada editoria, de cada conteúdo, né? E agora não tá mais bem assim, né? Menos músicas em altas, aquela galera é muito pelo conteúdo mesmo. E quanto mais autêntico, melhor. Não adianta eu fazer a mesma dancinha que eu vou viralizar. Hoje a gente tem esse aprendizado das próprias plataformas. Natural que o TikTok trouxe à tona que copiar não é feio. Né? Trouxe à tona do tipo assim, olha essa dancinha aqui, você pode fazer também e ter muitas visualizações. Então muita gente se tornou popular, conhecido em função disso, o que trouxe mais gente para dentro do TikTok, porque virou um lugar ao sol ali. Acho que eu posso ser alguém na vida, né? Fazendo algum videozinho desse aí. Já o Instagram, ele tá indo por um outro lado, porque ele quer ter, de fato, um diferencial. O Instagram fala assim, tirando o fato dele ter copiado o formato do TikTok, mas o Instagram é do tipo assim, olha, eu não quero ser o TikTok. Eu não quero que você fique fazendo aqui as trends e as músicas em altas. Eu quero que você tenha autenticidade. E aí eles começam, então, a criar uma solução para aumentar de novo o alcance orgânico do Instagram. E aí eu quero explicar isso pra turma, porque não ficou claro pra galera. Porque sempre Instagram, esses caras são mestres nisso, eles têm um problema de negócio. E eles sempre resolvem esse problema de negócio com uma notícia mais romântica sobre as coisas, pela ótica do usuário, de que eles estão pensando no usuário e não pensando neles como negócio. Qual que é o problema de negócio do Instagram nesse momento? Tem muita gente criando conteúdo, e o Instagram não cresce mais em número de usuários. Então, o que cresce é o número de pessoas criando conteúdo. Então, cada vez mais a gente tem competição pela atenção das mesmas pessoas, já que não tem mais pessoas entrando. E aí, naturalmente, o alcance orgânico de todo mundo cai. Porque você está todo mundo competindo cada vez mais com todo mundo, proporcionalmente o alcance de todo mundo vai caindo. Problemaço. Por quê? Porque se eu não tenho alcance orgânico, pensem no Facebook. Por que ninguém mais está lá? Porque você faz um post e não entrega para ninguém. Você vai ver a taxa de engajamento do Facebook é 0,002%. É zero, né? É triste. Então assim, cara, tô gastando tempo e energia à toa para falar com ninguém. Então não faz sentido eu estar aqui. Inevitavelmente isso acontecerá ou aconteceria com o Instagram. Porque é o ciclo de vida de uma plataforma, que não consegue crescer em número de usuários, só cresce em número de criadores. Então eles têm um problemaço na mão.
E quando o TikTok nasce, naturalmente tem menos usuários, tem menos competição. Então há um escape ali para as pessoas. Como criador de conteúdo, em vez de eu começar a criar conteúdo no Instagram, melhor começar a fazer conteúdo no TikTok, porque ali vai me dar mais visualizações, mais engajamento e tudo mais, né? Então os pequenos criadores de conteúdo já estavam fazendo essa mudança, esse shift. Não, eu vou pro TikTok. E ao mesmo tempo, a gente, enquanto marca, a gente, enquanto empresa, você que está nos vendo e nos escutando, tá de saco cheio do alcance orgânico, tá caindo. Então você começa a pensar em alternativas. Você começa a pensar, não vale mais a pena estar aqui. Já tô cansado. Aí manda o Zuki não sei para onde. Tem várias dessas coisas. Então imagina só, ia acontecer isso em algum momento. Então eles já estavam prevendo. Como é que você aumenta o alcance orgânico de todo mundo no Instagram? Qual seria a solução de negócio? Pensa do lado do ponto de vista de negócio. Como é que você aumenta o alcance orgânico de todo mundo? Olha o pepino que você tem na mão. A única forma é você removendo pessoas dentro do Instagram, removendo o conteúdo do Instagram. Para que quem está criando conteúdo... Aumentar a criticidade ali, né? Aumentar a criticidade eles já vinham fazendo. No tanto que eram 20% de posts recomendados, aumentaram para 40% de posts recomendados no feed. Então eles estavam já fazendo essa escalada. Só que não é o suficiente, por quê? Porque, gente... Eu não tenho dados, isso aqui não é fato. Então, assim, isso aqui é só é só um data quiz aqui, só para vocês entenderem a lógica. Provavelmente, mais da metade dos conteúdos no Instagram hoje são conteúdos copiados. Alguém pegou o post do Kiso, foi lá e replicou no perfil dele. Seja da pesquisa, seja o meu próprio recorte, ou pegou ali, fez uma ediçãozinha, colocou um sabonete embaixo sendo cortado e colocou meu corte em cima. É bem provável que mais da metade dos conteúdos que tem hoje nessas plataformas são conteúdos copiados de alguém que originalmente criou aquele conteúdo. Então a primeira solução vamos tirar os copiadores, vamos tirar o que eles estão chamando de perfis agregadores. Vamos tirar quem copia conteúdo. Então agora, se o cara copiou o seu conteúdo, meu amigo, o conteúdo original é quem vai ser a bola da vez. Eu vou indicar o conteúdo original, vou reduzir o seu alcance orgânico para não prejudicar o alcance orgânico de quem está criando o conteúdo. Será que seu alcance orgânico vai aumentar, Rafa? Essa é a teoria. Veremos Vamos ver. Mas eu vou te falar outra coisa também que já é desanimador. Mas enfim. Então essa é a primeira solução, certo? Pô, conseguimos resolver um problema. Tiramos, imagina só, tipo Thanos, né? Eliminamos 50% da galera do negócio. Não é suficiente, talvez não seja suficiente. O que eu posso fazer também? Bom, eu posso diminuir o alcance dos grandes. Quem tem milhões de seguidores... já conquistou, já tem popularidade, já tem notoriedade, já tá vendendo pra caramba, enfim. Qualquer alcance pequeno ainda é grande no bruto. Eu tenho um alcance médio de 3% da minha base de seguidores, enquanto o resto tem 12%. Mas 3% em cima de 15 milhões é muito maior do que, obviamente, os 12 de alguém que tem 10 mil seguidores. Então, pro grande... mesmo que ele perca um pouco de alcance orgânico, ainda vale a pena para ele estar ali. Agora, para o pequeno, ter um alcance pífio não vale a pena para ele estar ali. Então, o que eles fizeram? Reduziram o alcance orgânico dos grandes para entregar esse alcance, essa oportunidade dos pequenos aparecerem mais na recomendação. Então, veja, mais uma solução para fazer alguém ter alcance orgânico para não perder as pessoas dentro da rede. E por que eu falei para você que é desestimulante, que tem uma notícia aqui que não é tão boa? Porque na prática, apesar das notícias terem saído oficialmente agora, recentemente, eles já vinham fazendo isso ao longo do tempo. Então já não é de hoje, inclusive aqui no Papo Social Media, que eu falo que conteúdos não autênticos já estão sendo reduzidos, né, em termos de alcance orgânico. A gente tem um episódio sobre franquias. Sim. Que a gente gravou e fez antes das notícias, inclusive. Sim. Onde eu falava isso. Gente, o Instagram já está reduzindo o alcance de conteúdo copiado, de conteúdo que não é autêntico. Tá? E agora veio oficialmente. Vai aumentar então o meu alcance? Em tese, como eles já estavam aplicando isso, a gente não vai ter uma ruptura, assim, do nada amanhã, falar, uau, agora eu tenho o dobro do meu alcance. Não é uma chavinha assim, né? O que é mais preocupante. Se de fato eles já estavam aplicando e nada foi tão brusco assim em termos de aumento, aí fica mais preocupante a história. Mas vamos ver. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça. Porque o que não tinha ainda sido oficializado, que agora ainda vai acontecer, que eles falaram summer, né? Que é o verão deles, que é eles começarem a mostrar o conteúdo original em vez do conteúdo copiado. Isso ainda não está acontecendo de fato. Né? Então isso pode dar um alcance orgânico maior
se realmente a galera continuar copiando. Porque a galera que viu a notícia agora já falou, ixi, agora acabou meu jogo. Todo mundo copiando a notícia pra falar da notícia. Então, turma, isso tudo pra resumir que você precisa fazer conteúdo autêntico. Só que você pode fazer eu posso fazer dancinha ainda? Pode, porque é você fazendo a dancinha, você não pegou o vídeo de alguém fazendo uma dancinha. É você fazendo a sua interpretação da dublagem, da dancinha. Se você pegar um vídeo meu, um corte meu, em vez de publicar o corte inteiro na íntegra, faça um remix, reaja ao que eu tô falando, ou seja, cria uma história original em cima da própria história anterior. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Exatamente, Rafa. Um dos últimos tópicos aqui, então, pra gente falar sobre o que afinal os consumidores querem que as marcas publiquem, né? Conteúdos inspiracionais ou indulgentes, ou seja, né, que tem ali uma utilidade mesmo para a pessoa. E tem um porém dentro desse leque aí. Esses conteúdos, eles também não forçam a tomada de decisão. Inclusive, de acordo com a pesquisa, 71% dos consumidores querem que esse atributo não tem essa forçação de barra. Ou seja, acho que a gente pode considerar não forçar a tomada de decisão, na verdade, para quase todas as jornadas dentro das mídias sociais. Exatamente, o que a gente estava falando no começo, né, da roda. E vale lembrar que essa é uma pesquisa que mapeou os tipos de conteúdo que engajam e vendem mais. Né? Não é só assim, o que eles esperam das marcas em qualquer etapa da jornada. Sim. Não, foi especificamente para falar assim, que tipo de conteúdo que ajuda a vender mais. Porque engajar é fácil, você coloca um bebê dançando lá, você engaja. Mas eu quero ver você engajar e vender, né, no mesmo conteúdo. Então, esses atributos que a gente está falando aqui, turma, são atributos para conteúdos da etapa de conversão. E por isso que não forçar a tomada de decisão é importantíssimo. E aí a gente tem, então, 2 critérios aqui. Primeiro critério, o que é um conteúdo interessante e o que é um conteúdo útil dentro dessa história da conversão. Se você estiver fazendo um lançamento, você tem um produto, mesmo no caso da MLabs, a gente tem um software, a gente quer vender a assinatura do software. Se eu falar que a MLabs acabou de lançar uma nova funcionalidade, interessante. Para base, quem já conhece a MLabs, fala, pô, interessante. Mas, ao contrário disso, e se eu te ensinar como é que você faz uma análise de concorrentes nas mídias sociais, e eu mostrar como é que você faz isso usando uma ferramenta que se chama MLabs, ela não é só interessante, ela é útil. Com certeza. Ela está educando, que é aquele primeiro atributo, ela está educando. Eu posso fazer isso com uma narrativa que vai te contando uma historinha. Falar, veja, você está nessa situação, você tem 5 ou 6 concorrentes, e ao analisar isso aqui vai te trazer outros insights, e você pode fazer isso tudo, aqui usando essa ferramenta, como eu estou te mostrando. By the way, o nome dessa ferramenta é MLabs. Olha a coincidência. Olha que coincidência. Então, o fato é, eu te entreguei algo útil. E quando eu te entrego algo útil, falando daquilo que eu tenho para vender, eu não forcei a sua tomada de decisão. Eu, na verdade, coloquei na sua cabeça a consciência de que essa ferramenta existe e de que ela vai te ajudar naquele problema que você tem. Sim. Então, eu não estou tentando te vender nada, eu estou tentando te ajudar. Né? Esse é o fato, estou tentando te ajudar. A decisão é sempre sua. Eu não estou forçando você a decidir nada. Né? Então, você que está nos escutando, você tem um lançamento de uma coleção aí. Eu sempre dou esse exemplo. Vou lançar uma nova coleção de joias, colares, sei lá o quê. Você pode ir falando do seu novo lançamento aqui. Lançamento da nova coleção de colares. Interessante. Você vai falar do design, vai falar do material. Agora, se você criar um carrossel ou um Reels, 5 formas de combinar esse colar com roupas diferentes, em diferentes ocasiões de festas, isso é útil. E no final você fala, inclusive, esse colar da nova coleção e tal. Então você não força a tomar decisão e todos os comentários vão ser perguntando sobre o colar. É para conversão e é um conteúdo, né? Não deixa de ser para vender e não deixa de ser um bom conteúdo também, que isso é algo que a gente defende muito aqui, né? E eu já mostrei algumas vezes em palestras, assim, um feed de um post, o feed de uma marca. O post de uma propaganda, oferta, compre 3, leve 4. Tipo, 4 likes, 0 comentários. E o post posterior de uma especialista falando sobre alguma coisa que a marca sabe, porque ela é especialista naquilo, 4.000 likes, 200 comentários. Então,
que adianta você fazer um post de oferta e de propaganda para falar com ninguém? Porque o algoritmo não é o vilão. O algoritmo ele é só o reflexo da reação das pessoas. As pessoas não reagiram de que isso aí é interessante. Sim. Caso não querem ver propaganda nas redes sociais, então ele não entrega aquele conteúdo. Agora, quando tem um conteúdo que é interessante, ele entrega. Então seria muito mais inteligente você fazer a propaganda dentro daquele conteúdo do que só a propaganda em si, né? Boa, Rafa, perfeito. E aí, por último, o último tópico que pode ser até um pouco polêmico para as pessoas, que é trend, ou seja, coisas relacionadas a tendências. E aí, quando a gente fala de tendências, fique claro, não estamos falando só de música ou de meme, né? A gente está falando sobre tendências dos nossos mercados ali. Então, os assuntos em alta do seu mercado. Exatamente. Então, de acordo com a pesquisa, 65% das pessoas buscam por recomendações confiáveis ali dentro, né, dessas tendências, quando a pessoa vai olhar essa gama de conteúdo, né? O que tem ali? Quem que é essa pessoa que está publicando, né? Será que dá para confiar ou não? A pessoa vai estar trazendo ali um assunto que está em alta da minha área, mas se você não tiver um nível de confiabilidade também, será que é relevante? A gente falou de vídeo first, então pensando em vídeo first, é interessante que alguém apareça. E esse alguém seja uma fonte confiável. Esse alguém pode ser você, que é o dono do negócio, ou executivo do negócio. Se você criou um negócio, em tese você é especialista naquele negócio, né? Então, quando você é especialista, você tem mais segurança na sua fala, você demonstra mais capacidade de credibilidade, mais capacidade de explicar aquilo para as pessoas. E o seu próprio histórico, e o fato de você ter uma empresa, te endossa também a ser uma autoridade naquele assunto. Ou você pode trazer alguém que passou por aquela experiência e tem uma vivência e sabe do que está falando. Então você pode trazer um cliente para dentro do conteúdo. Pode aparecer uma pessoa, pode ser você, pode ser um cliente, pode ser uma collab com outro especialista. Eu não tenho tanta credibilidade assim. Então você pode trazer um especialista naquele assunto, faz uma collab, faz uma live, faz um co-marketing, para que essa pessoa endosse o seu perfil principal, sua marca principal, porque sim, essa pessoa conhece, e o fato de ela estar te dando palco, né, te dando voz, é porque ela confia na sua marca, então ela transfere essa confiança para você. Então é uma técnica também. E aqui entra então o tal do UGC, User Generated Content, que é quando você tem o seu próprio cliente criando um conteúdo falando da sua marca, da experiência que viveu com o seu produto. Isso é confiável, porque é muito mais próximo da realidade das pessoas que estão ali assistindo ou vendo. Se essa pessoa consumiu, comprou e funcionou para ela, provavelmente funciona para mim também, porque ela não está sendo paga para falar como os grandes influenciadores. Então é uma recomendação confiável. E hoje cada vez mais as pessoas pesquisam o que as outras pessoas estão falando antes de tomar decisões, né? Então, mais de 70% dos brasileiros hoje já usam as plataformas de mídias sociais para pesquisar produtos e serviços e as marcas. Mas eles não querem ali encontrar o perfil oficial da marca. Não é sobre o post, né? É muito mais sobre os comentários. Eles querem encontrar o que as outras pessoas estão falando sobre aquilo, né? E, de novo, é aquela história das conversas. Então, isso são conversas em torno da sua marca. Você pode incentivar que os seus clientes façam mais reviews, mais conteúdo, né, falando do seu produto ou serviço, e você, enquanto dono do negócio, ou dono da sua marca aí, pode aparecer falando sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende, para que você venda mais, né? Parece contraditório, mas não é. Então, gente, é isso. Então a gente falou aqui, né, Bárbara, de vários atributos, mas vamos só resumir aqui, né? Boa, eu ia resumir aqui também, mas se você quiser, pode... Resumindo aqui, gente, para a etapa de conversão, os atributos daquele conteúdo que engaja e vende, em primeiro lugar, ele tem que educar a pessoa. Pode ser através de uma narrativa, né? Ou seja, você pode usar técnicas de storytelling para isso. Segundo, é vídeo first. Então, você tem que aparecer no vídeo, ou alguém tem que aparecer no vídeo, e é melhor se essa pessoa for uma autoridade, tiver essa confiança, né? Terceiro, não tem como você ficar ali fazendo propaganda. Você tem que criar algo útil, de valor, para não forçar a tomada de decisão, mesmo que seja para a etapa de conversão, conforme os exemplos que a gente falou aqui, né? E resumindo tudo isso aqui, isso são os atributos, né, que a gente falou dos conteúdos que engajam e vendem mais. Resumindo tudo isso aqui,
Pare de fazer panfletagem digital. Tá aqui escrito na canequinha aqui do Papo Social Media, né? Pare de fazer panfletagem digital, porque a turma deixaria de te seguir. E, inclusive, deixaria de comprar por excesso de publicidade. Perfeito, Rafa. E acho que com essa reflexão finalizamos esse episódio. Um episódio que acho que vai dar para clarear bastante a cabeça da galera em relação a conteúdos para vender. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia com a gente sobre o assunto também, chama a gente no Instagram lá da MLabs e a gente troca uma ideia com vocês. Muito bem. Sucesso, turma, para vocês e até o próximo episódio. Valeu!